Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Pedacinhos do Meu Dia. Assim como eu disse para vocês, esse canal não é um canal de notícias políticas, mas assim como eu disse para vocês, esse meu canal aqui não é um canal de política, mas, né, tem bastante vídeos aí relacionados à política, porque eu fui candidata a vereadora aqui da minha cidade de Hortolândia. Então, um vídeo ou outro, né, é inevitável que eu não comente de política para vocês. E mais uma vez eu venho aqui comentar justamente do que? Eu vim comentar do que tá todo mundo falando por aí hoje, assim, ontem e hoje, tá todo mundo comentando que a Lei Magnitsky, o Trump tinha sancionado Alexandre de Moraes, a esposa dele, e que foi retirado essa Lei Magnitsky. Por quê? Eu já vou dizer para vocês o porquê que o Trump retirou a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes e da esposa dele. Qual foi o motivo que isso daí aconteceu? Que muitas pessoas acham que a direita ficou enfraquecida por causa disso. Tem muita gente comentando sobre, muito buchiche por aí. Já vou comentar aqui para vocês. Antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like aqui nesse vídeo. E eu vou mostrar para vocês agora a minha conta do Instagram. Qual que é? Que eu tinha comentado outro dia, que eu ia deixar aqui as minhas outras redes sociais, né? Inclusive tem um vídeo lá que eu quero comentar para vocês, que foi um momento em que estavam inaugurando o SBT News, né? Que tava Alexandre de Moraes, tava Lula, tava a esposa do Alexandre, tava um monte de gente lá. Acho que até o Flávio Bolsonaro também, acho que tava por lá. E aí eu vou comentar sobre esse vídeo com vocês. Olha só, esse aqui é meu Instagram, tá vendo aqui meu nome, ó? Esse nome aqui é o nome do meu Instagram antigo, depois eu mudei pro nome do canal, que eu andei mudando também o nome do canal, né? Cirlei Costa, professora de História. Então aqui são os meus vídeos, tá? São os vídeos praticamente parecidos que eu envio pro YouTube. São vídeos bem parecidos, algumas coisas diferentes, outras não, tá? Então, aqui é a minha conta, tá vendo? Aqui, ó. É exatamente esse aqui do Instagram. Eu não movimentava muito o Instagram, depois de um tempo passei a movimentar. Agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo, eu quero que vocês vejam, né? Foi a inauguração lá do SBT News. O vídeo é esse daqui, ó. Esse aqui é o Enéas, que é meu colega, né? Que se candidatou a vereador também aqui da minha cidade de Hortolândia. O Enéas é bem ativo nas redes sociais, é bem ativo por aí também, que ele leva a direita aqui na minha cidade, né? E aí o vídeo não é dele, tá? É que ele reagiu a esse vídeo aqui. Então vamos entrar dentro do vídeo para vocês verem aqui, para vocês poderem entender. Então foi aqui o vídeo, gente, olha só. E depois disso, você vai ter jornalismo de qualidade 24 horas, com 6h30 tá da vendo aqui tarde que tá ou da acontecendo noite. Aqui, ó. O start, o pontapé inicial Lula, da transmissão, e depois disso, Alexandre você de vai Moraes, ter esposa jornalismo de dele. qualidade 24 horas. Aí tem um repórter aqui, ó. 6h30 da Que acho que é um tarde ou da fotógrafo, noite. eu acho. O start, o Lá pontapé do inicial governo da Lula. transmissão, e depois O que disso, acontece você vai aqui, ter ó? jornalismo de qualidade 24 Ele horas. tá pedindo pra pessoa lá do SBT que tá filmando pra parar a filmagem, parar de tirar foto. Porque o Lula está comentando alguma coisa ali, ó, com Alexandre de Moraes, tá cochichando no ouvido dele. E o que foi que aconteceu aqui dentro desse vídeo, né? Deu pra vocês verem claramente, né, que tem ali um momento em que os dois estão muito próximos, conversando, um cochichando no ouvido do outro. E também o pessoal tava comentando, né, porque que tá aqui, ó, nesse vídeo aqui, não dá pra ver exatamente as pessoas que tá aqui, tá? Mas tem muito mais pessoas aqui na inauguração do SBT News, do Republicanos, que é o Tarcísio, que tá aqui junto, e o pessoal tá meio que questionando o porquê que eles imaginam que a direita tá quebrada, porque que o Tarcísio tá junto ali. Esse vídeo não dá pra ver, vou procurar um outro vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês, em que o Tarcísio tá cumprimentando o Lula. E tá o pessoal da direita ali, né? Eles estavam ali junto nesse momento aí. E tava dizendo o povo que tava abraçando o Lula. Mas assim, são protocolos, né? É claro que a gente não fica o tempo todo vivenciando a vida deles. Eles não vivem brigando igual, né? Muitas pessoas aí nas redes sociais brigam por causa da direita, por causa da esquerda, né? Eles têm uma diplomacia ali entre eles, que eles se cumprimentam, conversam,
Eles não ficam brigando. Então, às vezes as pessoas veem e tiram conclusões erradas e precipitadas. Então, eu queria ter mostrado isso daí para vocês, esse ponto aqui. Então, gente, e o que aconteceu que o Alexandre de Moraes ganhou de presente, né, a retirada da lei Magnitsky do nome dele e da esposa dele? Vocês sabem por quê? Justamente era aniversário do Alexandre de Moraes e o Lula deu de presente para ele, um presente de aniversário. Ele conversou com o Trump, né, e conseguiu tirar esse peso das costas do Alexandre de Moraes. E a prova dos 9 tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, Magnitsky, governo Trump retira sanções contra Alexandre de Moraes. Por causa disso, porque era o aniversário dele e o Lula conversou com o Trump, né, e conseguiu reverter esse processo aí, que dizendo ele que não estava se importando, né, mas se importou, já que ele fez um vídeo depois agradecendo o presidente Lula. Olha só que cada um tem a sua opinião, cada um tem seu jeito de pensar, né, sobre as coisas que vem acontecendo. Teve pessoas que comentou que é o seguinte, que o Trump conversou com Lula, sancionou os ministros e tal, mas porque o interesse do Trump era exatamente um outro tipo de interesse que a gente imaginava que era uma coisa, que era para poder ajudar a direita, ajudar o Bolsonaro e tudo. Algumas pessoas estão comentando por aí que é porque é algo muito mais além disso, né? Que o interesse do Trump é um interesse comercial, é o interesse ali do país dele, para poder conversar com Lula, né? Para eles poderem ter, assim, progressos amistosos sobre governança deles, e que coisas que só eles lá que se entendem, né? Que é por causa dessas taxas comerciais e tudo. Então, por isso que o Trump tinha taxado o Brasil. Mas por quê? Porque ficou sabendo que o Lula, junto com a China e um outro país aí, eles estavam comentando uma outra moeda. E lógico que a moeda, que é o dólar, o Trump ele quer deixar essa moeda cada vez mais forte. E aí, quanto mais os países formulam outro tipo de moeda, mas o dólar fica fraco, enfraquece. Como é que o Trump ele quer que a moeda do dólar fique sempre forte, porque sempre os Estados Unidos sempre foi, né, um mandatário assim, praticamente em todos os países do mundo, né? E uma vez que ele fica fraco, que a moeda dele enfraquece, o comércio dele enfraquece, o país também, né, ele perde valores. A promessa de campanha foi justamente ele fortaleceu o dólar, ele queria valorizar as pessoas, né, que moram nos Estados Unidos, que são americanos, né? Quando ele fica sabendo que tem alguma coisa que pode enfraquecer o dólar, ele corre lá para poder conversar. Ele ficou sabendo disso, né? Que eles estavam querendo inventar essa moeda do Brinks. E aí, acho que ele não deve ter achado legal, não deve ter achado interessante. Então, por isso, tem pessoas comentando, né, que não foi somente por causa da direita que o Trump fez isso, porque o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, que estava brigando lá pelo Brasil, né, patriota que ele é e tal, que muitas pessoas estavam até comentando que o Eduardo Bolsonaro era dando problema para o Brasil, mas ele tentou fazer a parte dele, né. Agora, os interesses econômicos e financeiros, né, dos governantes, é só eles que entendem, né? Então, eles sabem articular ali o interesse deles. Mas comentaram sobre isso daí. Não sei se é verdade, né? Tô comentando aqui a boca pequena, que o povo tava comentando. Todas as pessoas ficam comentando sobre essas articulações políticas, né? Essas coisas políticas aí. Então, a gente procura se interessar e entender, né? Porque o nosso país é a nossa economia. Então, é isso que aconteceu. O Trump tirou a sanção do Alexandre de Moraes, porque o Lula conversou com ele, deu de presente de aniversário para ele, mas que deve ter algum acordo comercial aí por trás que a gente ainda não está sabendo, que logo a gente vai ficar sabendo sobre isso daí. Ao ser questionado sobre a retirada do ministro do STF, Alexandre de Moraes, da lista de sancionados pela Lei Magnitsky, um funcionário da administração de Trump disse que as sanções eram inconsistentes com os interesses dos Estados Unidos e que a Casa Branca viu o PL da dosimetria como um passo na direção certa. É verdade, o governo Trump retira as sanções contra Alexandre de Moraes, esposa, pela Lei Magnitsky. Então, vocês estão vendo que
É verdade, isso realmente aconteceu. E como vocês podem ver também, né, que a imprensa internacional notificou a retirada das sanções contra Alexandre de Moraes. De que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte Brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou, é bom para você, em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse... Bom, gente, diante de tudo isso que eu mostrei para vocês, ficou muito mais claro, né, que a eleição de 2026 vai ser complicada, porque a direita vai ter trabalho, hein? Muito trabalho, por sinal, que a gente já pôde notar aí, né? A esquerda, né, que é o presidente Lula, vai ter total apoio do Alexandre de Moraes, ou seja, vai ter total apoio do STF a favor dele. Então, as coisas vai ficar bem mais difícil, o caldo vai engrossar, o caldo vai entornar, a pipoca vai pular. A gente tem o quê? Aí o nosso trunfo a nosso favor, né? A gente tem Flávio Bolsonaro para poder ajudar a gente, né? Porque muitas pessoas estavam reclamando, né? Que a gente escuta muito falar na política, que estava todo mundo já cansado da figura pública do Lula, da figura pública do Bolsonaro, né? Que o pessoal queria que a direita ganhasse, mas que não fosse exatamente Bolsonaro, né? Que ficou com uma... Como é desgastado esses dias por tantas coisas que um ficou falando do outro e tal, aquele ping-pong danado aí, né? Que deixa as pessoas bem divididas. Enfim, muitas pessoas estavam querendo o quê? Uma cara nova na política, né? E nada mais justo, nada mais assim, pra mostrar pra vocês no cenário da política atual hoje em dia, qual foi o Flávio Bolsonaro, que muita gente estava reclamando, que não gostou, que fosse o Flávio Bolsonaro indicado pelo Bolsonaro. Eu acho que é uma pessoa bem diplomática, né, que eu acho que vai ajudar bastante aí a direita, porque ele é uma pessoa que não arruma confusão com ninguém, né, e aí acho que tem uma cara nova aí na política. Então vamos esperar agora, né, os próximos passos aí. Cada dia que passa é algo novo na política, então vamos esperar os próximos capítulos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.